Jesus, na cruz revelaste o teu amor. Teu sangue me lavou, deu-me vida eterna. Tua graça me alcançou, me libertou. E hoje vivo pra te exaltar. Minha vida está firmada na palavra da fé. Nela eu vou prosseguir. Graça e paz, povo santo, graça e paz, povo amado. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo ao podcast A Voz da Fé. Estamos dando início a mais um podcast, mais um episódio maravilhoso que vai alcançar a tua vida, vai alcançar o teu coração, com o tema Uma Vida de Louvor. Muitas pessoas associam louvor apenas ao período de música durante o culto. Porém, a Bíblia revela que o verdadeiro louvor vai muito além de canções. Louvor é viver para a glória de Deus em toda a área da vida. Nesta reflexão, veremos que a adoração é a resposta diária de amor, de gratidão e obediência ao Senhor. Então, bem-vindo a esse episódio que vai mudar a tua vida. Eu quero convidar o nosso ministro desse episódio, Luiz Batista. Bem-vindo ao podcast A Voz da Fé. Então, Luiz Batista, bem-vindo ao podcast A Voz da Fé. Obrigado por você nos ter aceitado esse convite. Amém. Então, vou pedir para que você se apresente ao pessoal que ainda não conhece você. Amém. Boa noite, graça e paz. Me chamo Luiz Batista Filho, sou cristão, congrego no Verbo Distrito, a igreja do nosso amado pastor Isaías. Sou casado com uma mulher extraordinária que está aqui comigo, que vai aparecer daqui a pouco, Miriam Eliene. Nós temos uma filha também amada, Isabel, que hoje tem 16 anos. Tenho a honra hoje de conduzir o departamento de música da nossa igreja, então é um privilégio enorme fazer parte desse tempo e poder estar contribuindo, cooperando com o Senhor e também conduzindo aquelas pessoas do departamento ali na área da música. Então esse é o Amém. resumo. E eu entendo que o Luizinho foi a pessoa que o Senhor nos colocou no nosso coração, porque o Luizinho está fazendo parte da vida da gente há alguns tempos, uma associação extraordinária. Então a gente conhece o Luiz Batista nos bastidores. Amém. A gente sabe a unção que ele carrega através da unção do louvor. Não só ele, como a esposa dele. Banham aquela igreja com uma adoração, sabe, levar e conduzir ao Senhor, sabe? E eu sei que através da vida dele, você também será impactado através Amém. desse podcast. Amém. Então, convide pessoas, divulgue esse link, e eu tenho certeza que pessoas serão impactadas da mesma forma que nós somos. Amém? Amém. Lá em Salmos, no capítulo 34, verso 1, diz assim: Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Hebreus 13:15 diz assim: Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Davi não limitava o louvor ao templo. O seu coração adorava a Deus em qualquer circunstância. As escrituras de Hebreus reforçam que devemos oferecer continuamente o sacrifício de louvor. Luiz, o louvor é apenas ali no momento de um culto ou o louvor é um estilo de vida? Certamente é um estilo de vida. Quando a gente se depara com textos como esse aqui, quando o salmista falou, ele usou a palavra continuamente. Então, continuamente está querendo dizer em todos os momentos. Independente daquilo que nós estejamos passando, que estejamos vivendo, nós não vamos adorar ao Senhor e prestar louvores a Ele pelo que nós estamos vivendo, mas sim por quem Ele é.
porque Ele é o Criador, Ele é Deus de salvação, Ele é Deus de bondade, Ele é o próprio amor. E como honra a Ele por quem Ele é, nós vivemos essa vida de adoração. Então é em todo tempo, é constantemente, é sempre que a gente tiver a oportunidade. E esse louvor e essa adoração não se resume apenas à música, né? Porque eu acredito que seria nós colocarmos essas duas palavras, louvor e adoração, resumindo a música, dentro de uma caixa, como se apenas o louvor e a adoração fizesse referência à música, mas não. Louvar a Deus e adorar com as nossas vidas também, com o nosso testemunho, com o nosso proceder diário. Amém. Então, essa entrega, essa consciência de que carregamos a presença de Deus, que nós somos embaixadores dos céus aqui na terra, isso é uma forma também de louvor e adoração. Então podemos dizer que o verdadeiro adorador, ele continua adorando mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Exatamente. Eu me recordo num determinado momento em que nós estávamos vivendo um momento familiar bem delicado e nós fomos para o quarto, eu peguei o violão, esse violão aqui, tá? Ele é o meu amigo inseparável. Estamos juntos aí nessa caminhada há 17 anos, vai fazer 18 anos que eu tenho esse violão e assim nós carregamos ele conosco, aonde quer que a gente vá. E a gente foi para o quarto e vamos cantar uma música. Estávamos ali com os sentimentos bem apertados ali, com alguns sentimentos que não estavam nos trazendo conforto. E aí comecei a tocar e vamos cantar uma música. E a gente começou a cantar uma música e eu lembro que de imediato a Eliane ficou ali, ela ficou quieta, não participou daquela música cantando comigo. E eu cantei toda a música. E quando eu terminei, eu olhei para ela e perguntei, você não conseguiu cantar, né? Aí ela disse, não. Eu disse, pois eu vou te dar outra chance. Eu vou cantar a música novamente e aí você vai cantar comigo, certo? Nós vamos fazer parte desse momento juntos. E aí eu comecei a cantar a mesma música de novo e ela entrou junto comigo cantando e isso foi uma porta aberta para que Deus se manifestasse naquele dia, ali naquele quarto, naquele momento. Então nós provamos de uma atmosfera sobrenatural, sabe? Coisas foram ligadas ali através da adoração, através da oração, da rendição também. Então assim nós vimos que, mais uma vez, o poder que a música tem de quebrar cadeias, o poder que a música tem de derrubar muros, muralhas, sabe? Fortalezas mesmo. E a gente pôde provar de um tempo ali maravilhoso, na presença do Senhor, a partir da música. Luiz, como podemos ter uma vida de louvor? Nesse sentido. Olha só, quando a gente pensa em louvor, como eu falei inicialmente, a gente entende o louvor como música. E como eu falei, o louvor vai além de música. E nós podemos salmodiar, nós podemos exaltar o nome do Senhor através dos nossos lábios, com cânticos espirituais, não necessariamente se tiver um instrumento, não necessariamente se tiver um ambiente propício com o envolvimento da música, mas assim, o louvor e a adoração parte de uma vida também de comunhão. Então, se você tem comunhão com o Senhor, se você tem comunhão com a palavra, com o Espírito, essa questão do louvor e adoração vai estar cada vez, diria que mais fácil para você, mais acessível a você, por causa do teu momento ali secreto mesmo com o Senhor. Então, não se resume a igreja, a período de louvor, a um tempo ali pré-determinado, sabe, de música na igreja. Não, não é isso. Mas é o louvor mesmo, aquilo que parte de dentro, do nosso interior, sabe, do nosso homem interior, do nosso espírito. É algo que nós oferecemos ao Senhor diariamente. Você mencionou aí Hebreus 13:15. Se vocês puderem abrir comigo, Hebreus 13:15, diz assim: portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome.
Então, quando a gente vem para esse texto aqui, em outra versão diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, veja que existe uma relação entre o louvor aqui nesse texto, o sacrifício e louvor, como fruto dos nossos lábios, é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente proclama. Amém. Isso aí independe de estarmos bem ou não. Porque a verdadeira adoração ela vai nascer ali quando nada está favorável para cantarmos. Mesmo assim, a gente decide cantar. Já viram aquela situação onde alguém chega num ambiente de trabalho, por exemplo, pela manhã, e as pessoas dizem assim: eita, você está feliz porque está cantando. Mas a nossa realidade é diferente. Nós cantamos para permanecermos alegres em Deus. Amém. Não é cantar por estar alegre, é cantar para viver uma vida de alegria. Amém? Porque, de fato, às vezes nós não estamos com nossos dias bem. Às vezes nós não estamos, como você falou, nós estamos alegres, nós somos felizes. Mas às vezes, como a Bíblia fala, tem dia que o dia mal vem para todo mundo. E nós tem vezes que a circunstância está tão complicada. Pronto, veio agora na minha mente Jesus naquele barco tempestuoso, naquela tempestade. Aquele dia era um dia ruim para Jesus. Aquele dia era um dia ruim para Jesus. E com certeza os discípulos ali, eles não pensavam nem na hora de louvor. Mas se tivesse uma pessoa ali, com um violão naquele lugar, cantando louvor, tenho certeza que eles ficariam bem mais calmos. Não sei com você, querido, mas comigo, quando eu estou me sentindo tribulado, a primeira coisa que eu boto é uma música. Me acalma, me refrigera e meu coração ele volta para o Pai. Amém. Aquela paz, ela entra novamente, que às vezes na paz não sai, mas às vezes nós deixamos a circunstância falar mais alto. Isso mesmo. Né? E Deus é bom. Você está gostando? Compartilhe e eu tenho certeza que pessoas serão alcançadas. Amém? Deus é bom. Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o nosso culto racional. Eu também gosto de Colossenses capítulo 3, verso 13, que diz maravilhosamente isso. Tudo que fizemos, seja em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecendo a Deus Pai por intermédio dele. Oh, aleluia! Amém. Luizinho, como desenvolver uma vida de adoração diária? Então, olha só, quando Romanos 12, 1 fala aqui sobre apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, nós entendemos aqui também que isso não está relacionado apenas à música, mas como nós lidamos com o nosso corpo, como nós tratamos o nosso corpo, que a Bíblia fala é templo do Espírito Santo. Então veja só, isso tem muito a ver com os nossos hábitos, aquilo que nós fazemos todos os dias com o nosso corpo. Então, como é que nós tratamos o nosso corpo na área da alimentação? Nós fazemos jejum sacrificando a nossa carne? Nós comemos aí de forma desordenada, né, e praticando a glutonaria? O que nós fazemos com o nosso corpo na área sexual, por exemplo, os casais? Estamos adorando a Deus com aquilo que estamos fazendo no nosso corpo? Então, abstenção também de algumas coisas, que às vezes são até listas, mas que não convém. Então, assim, oferecendo o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tudo aquilo que nós fazemos, a forma como nós tratamos o nosso corpo, que a Bíblia fala, é templo do Espírito Santo. Amém. Deus é maravilhoso. Aqui em Colossenses, eu acho interessante, você citou aí, Colossenses 3, qual foi o versículo? 3:17. 17. Aí eu voltei um pouquinho aqui em Colossenses, a partir do 16. A
partir do 15 diz assim, olha só, rapidinho. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. 16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Olha a melhor parte aqui, do 16. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então nós vemos aqui a presença da música, com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão. Amém. Glória a Deus. Então, é termos essa consciência mesmo de que devemos nos posicionar como adoradores. Amém. E vivermos essa vida. Independente da circunstância que nós estamos passando, né? Sim. Adoração é a entrega, é a entrega da vida a Deus. Trabalhar, servir, cuidar da família, Amém. Estudar, viver com integridade. Também são atos de adoração quando feitos para o Senhor, né? Luizinho, qual é a dica que você dá para as pessoas que estão desmotivadas para uma vida de louvor? Qual é a tua dica pessoal? Tem aquela pessoa que de repente está desmotivada, sabe? Tem o dom, que eu falo assim, cantar é uma coisa, adorar é outra coisa. Mas tem gente que tem um dom para a música e se encontra-se desmotivado ou desmotivada. Qual é o seu conselho? Olha só, como um líder. Interessante falar sobre isso, porque um breve relato aqui, assim, eu nasci num lar cristão, então eu cresci com essa influência da música e alguns irmãos mais velhos cantavam em coral, outros tocavam instrumento, e aí eu comecei a receber essa influência, mas eu também venho de uma família, os primos legítimos do meu pai, eles eram cantadores de viola. Então, assim, no sertão, eles cantavam os repentes, aquelas coisas. Então, acho que é algo que vem também na genética. Mas teve uma situação interessante que logo no início, quando eu comecei, adolescente ainda, estávamos num culto de evangelismo, na Praça Clementino Procópio, aqui em Campina, lá no Coreto, ali. E naquele dia, o violonista faltou. O rapaz que tocava violão faltou. Aí Joãozinho, guitarrista, que estava no grupo lá, e eu estava ali como espectador, estava assistindo com pouca experiência, com pouca vivência de música, eu estava iniciando, um adolescente. E aí João olha para mim, eu não sei porque ele me viu no meio daquela multidão. E ele olhou para mim e disse, ele toca violão, e me chamou. Eu disse, rapaz, então eu já subi ali no coreto tremendo. Foi a primeira experiência em público, eu nunca tinha tocado em público, eu tocava em casa, tal, e numa igreja com poucos membros, mas nunca fora ao ar livre, assim. E aí ele me deu aquele repertório e foi um desastre. Foi um desastre. Eu senti tanta vergonha ali, porque eu errava muito mais do que acertava os acordes. E teve uma hora que eu percebi que eu estava atrapalhando. Ele tinha me chamado ali para ajudar e eu estava atrapalhando. E a minha vontade era soltar o violão e sair correndo dali. E aquilo ali foi uma situação que se apresentou na minha vida para me fazer desistir. Porque eu fiquei tão envergonhado que cheguei a pensar que não, eu achei que eu tinha nascido com alguma habilidade ou dom para a música, mas eu não tenho. E eu carreguei aquilo ali por pouco de tempo, ainda bem, graças a Deus. Mas logo eu passei a ver diferente aquela situação, superei aquilo ali e voltei a atuar novamente. Mas, às vezes, as pessoas param por conta de eventos negativos, de coisas que aconteceram, que não foram agradáveis. Alguém até mesmo pode ter chegado para você e ter dito, rapaz, você não canta, você não toca, é melhor você procurar estudar a palavra, é melhor você procurar fazer outra coisa. Mas se Deus colocou no teu coração isso aí, persevera, sabe? Busca estudar, busca aprender mais, se aprofundar, tanto espiritualmente como tecnicamente, para que aquilo que Deus de repente planejou para a sua vida não seja interrompido pelos seus pensamentos
ou por palavras negativas de pessoas. Amém. E fica a dica. Você sabe que eu tenho uma frase aqui, não sei de quem é o autor. Ele fala assim: a adoração começa antes do culto e continua quando ele termina. Ou seja, a adoração ela é sempre. Ela não é antes e depois. É todo dia, toda hora, todo instante. A adoração faz parte da vida de um adorador, né? Me lembrei agora daquela mulher que foi simplesmente buscar uma água no poço ali. Mulher samaritana. A mulher samaritana foi maravilhosa ali. Jesus relatando aquela mulher. E no final, ele diz que ele busca os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Exatamente. Essa passagem da mulher samaritana, ela é muito interessante. E se você parar para pensar e estudar ela, ali tem vários chaves que o Senhor nos mostra. Ele ali agindo profeticamente, agindo para se concentrar naquela mulher, trazer aquela mulher para perto, exortando ela e explicando. Que às vezes, como ela mesmo diz, né? Pai, não, Senhor, então não onde adorar. Né? E ele diz no final, ele explica claramente, o Pai busca aquele que adora em espírito e em verdade, ou seja, não tem um lugar certo para adorar o Pai, é só você adorar o Pai em espírito e em verdade. Eu amo essa passagem da mulher samaritana, é maravilhoso. Quando Jesus revelou ali para ela algumas coisas da sua vida, sem nem conhecê-la, e ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Sim. E aí ela pergunta: onde se deve adorar? Sim. No monte ou em Jerusalém? Aí Jesus disse assim: nem no monte nem em Jerusalém. Certo? Porque haverá um tempo, esse tempo já chegou, é Amém. hoje, Nós estamos em que vendo os hoje, verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe? Certa vez Jesus falando para os discípulos, especificamente para Tomé, ele disse assim: você está crendo porque está me vendo. Mas mais bem-aventurados serão aqueles que não verão e crerão. Somos nós. Por isso que eu acredito que nós estamos vivendo esse tempo dos verdadeiros adoradores. Porque adoramos a quem nós não vimos e nem vemos. Porque tudo é pela fé. Isso. Tudo é espiritual. Amém. Deus é bom. Amém. Salmos capítulo 100, diz assim, versículo 4. Salmos 100, 4 diz assim: entrai por suas portas com ação de graças e os seus átrios como hino de louvor e rende de graças e bendizei o teu nome. Lá em 1 Tessalonicenses. Isso, obrigado. 5,18 diz assim: em tudo que dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus por vocês. Oh, aleluia! A gratidão, ela reconhece que tudo que temos vem de Deus. Que grato mesmo mantém os olhos na fidelidade do Senhor e não apenas na dificuldade, né? Luiz, por que a gratidão é uma das maiores expressões de adoração? Olha só, é interessante que esse texto aqui de Salmos, e eu amo esse texto de Salmos 100, versículos 4 e 5, eu incluí aqui o versículo 5, tá? Amém. Porque, olha só, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. E por quê? Por que isso? Por que fazermos isso? Qual a razão? Aí você olha para o versículo seguinte, que é o 5, que responde a isso aí. Porque o Senhor é bom. Amém. Porque fazemos isso? Porque entramos em seus átrios com hinos de louvor, rendendo graças a Ele. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Então, como não ser grato? Como não ser grato a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele ainda vai fazer? Então, essa é a razão de sermos gratos. Em Tessalonicenses diz assim: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Isso. Preste atenção. Aqui não tem dizendo por tudo dai graças. Está dizendo em tudo. Em tudo é em todo e qualquer dia, até no dia mau, até no dia da adversidade.
Eu lembro de um amigo que dizia assim, quando ele orava e ele estava enfermo, ele dizia: Pai, eu te dou graças pela minha enfermidade. E quando questionado, ele dizia: a Bíblia diz que por tudo dai graças. Não, em tudo, em toda e qualquer situação. Não pelo que você está vivendo, mas naquele momento indesejado também, porque o Senhor é bom. Amém? Amém. Comente aqui embaixo, deixe o seu comentário. Você que está assistindo, qual é a cidade que você está assistindo esse podcast? Da onde que você tem localizado, está localizado e assistindo esse podcast, sendo abençoado através dessa palavra poderosa? Deixe um comentário também. Luizinho, o coração agradecido adora até nas circunstâncias, como nós já tínhamos falado, né? Mas tem uma pergunta aqui que eu acrescentei e ela veio estudando ontem esse esboço novamente. Ele diz assim: qual é a diferença do louvor musical e de uma verdadeira vida de louvor? Porque muitas pessoas estão na sua vida, ali, em cima do púlpito mesmo, louvando ao Senhor, mas não está vivendo aquela vida de louvor. Está ali, como diz um clichê bem rápido, está cumprindo a sua escala. Mas se você olhar nos bastidores, ele não vive aquela vida de louvor. Qual é a diferença, então, entre louvar, tá ali cumprindo tabela, na sua concepção, como um líder de louvor, e de uma verdadeira vida de louvor? Olha só, o meu entendimento a respeito da música, do louvor, da adoração, é que isso é algo que parte de dentro, do nosso interior. Então, aquilo que nós temos dentro de nós externamos de alguma forma. Então, é assim com todo e qualquer tipo de música, com todo e qualquer estilo de música. Então, existem pessoas que utilizam a música para momentos melancólicos, outras utilizam a música para momentos de felicidade, estão passando um momento bom na vida e elas se utilizam desse recurso, dessa ferramenta que é a música, para expressar alguma coisa. Então, a música no contexto de igreja, de louvor e adoração, a música tem que ser algo que parte de dentro. É algo que nós já temos e aí vamos transmitir para as pessoas, sabe? Vai muito além de um compromisso de igreja local, de escala, de departamento, mas é saber que está ali com essa consciência de estar transmitindo algo da parte de Deus através da música, seja ela cantada ou tocada. E a gente vê isso claramente, né, na vida de Davi. Davi estava ali pastoreando as ovelhas, e ele com sua harpa e tantos outros instrumentos que Davi criou, porque ele era realmente um adorador, ele era músico e era adorador, e ele fazia salmos e cantava aqueles salmos. E a gente sabe o poder da música que Davi transmitia, porque era algo que partia de dentro. Ele era chamado algumas vezes para aliviar o sofrimento de Saul, do rei Saul, quando ele estava sendo atormentado por espíritos. Chama um jovem Davi, e Davi vinha e tocava aquela harpa, e Saul era livre naquele momento dos espíritos que estavam o atormentando. Então, a música ela vem de dentro, ela vem do espírito, ela vem do interior. Música não é apenas tocar ou cantar, mas é expressar o seu coração a Deus. Sua gratidão, né? Sua gratidão. Amém. Eu tenho certeza que você está sendo abençoadíssimo com esse podcast. Agora, eu vou me ausentar daqui. Eu vou convidar a esposa dele para fazer o que eles mais amam Amém. e mais gostam, Amém. de nos abençoar com essa canção. E após o louvor deles, a gente vai para o próximo bloco conosco. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Aleluia. Eu sou a voz da fé, proclamando que Cristo é o Senhor. Ergo minha voz em rendição, somente a Ti, Jesus. Oh, aleluia! Voltamos! E você foi impactado com esse louvor, não foi? É um dos louvores que mais impacta a gente, a adoração. É uma adoração que nos faz não só sentir a presença, como adorar aquele que vive e reina. Amém? Eu vou te convidar, você que não ainda se inscreva no nosso canal, se inscreva, compartilhe, vá no nosso Instagram, no nosso Telegram e também no WhatsApp, nos canais. Lá você vai receber todas as informações em primeira mão. Amém? Deus é bom. Atos capítulo 16, verso 25, que diz assim: E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais prisioneiros os escutavam. Mas eu quero partir para o 26. E de repente sobreveio um grande terremoto, que abalou os alicerces, e a prisão e todas as portas se abriram, e as cadeias, e todos se soltaram. Oh, aleluia! Amém. Oh, aleluia! Também quero ler lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no 21 e 22, que diz assim: E consultou o povo, designou cantores para o Senhor, que os vestiu de ornamentos sagrados e marchas na frente dos exércitos. Louvavam a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor pelas suas misericórdias eternas. E no momento em que começaram a cantar, a dar louvores, o Senhor armou emboscadas contra os filisteus e Amons, e os moabeus, e os habitantes do montes Sim, e vieram contra Judá, e foram derrubados. Oh, aleluia! Amém. Luizinho, Paulo e Silas louvavam a Deus na prisão. Judas louvou antes da vitória. Oh, aleluia! Em ambos Amém. os casos, Deus respondeu com poder. Aleluia! Amém. O que aprendemos com os adoradores da Bíblia? Olha só, vamos aqui, me permita voltar um pouquinho Amém. para o versículo 23. Diz assim: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança.
Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés, eles tiveram os pés amarrados Sim. no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então, olha que coisa interessante. Eles tinham sido açoitados, humilhados, eles foram presos, tiveram os pés amarrados, presos a um tronco, e eles decidiram orar e louvar e cantar louvores. Então, isso prova que, diante de adversidades, o que nós temos que fazer? Louvar a Deus, adorar a Deus. Aí olha o poder disso aqui, quando eles fizeram isso aqui. Primeiro, quando a gente canta, pessoas ouvem. Amém. Se alguém está cantando, outro alguém está ouvindo. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O louvor, ele tem a adoração, tem esse poder de quebrar cadeias, Amém. de libertar cativos. Então toda prisão, ela é destruída com o poder da oração e do louvor a Deus. Então olha só, as pessoas ouviram, prisões foram quebradas. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha só, eles cantaram louvores. Aqueles louvores ali quebraram prisões. Isso acontece na igreja. Aquele período inicial do culto de louvor e de adoração quebra prisões, liberta pessoas e traz pessoas a reconhecerem Jesus, porque o carcereiro falou aqui, ó, depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Então a música, o louvor, a oração quebraram cadeias e trouxeram aquele homem para uma consciência de quê? De salvação. Isso acontece nos cultos, nas igrejas. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. O que acontece? O carcereiro foi salvo, sua casa também, e ele foi batizado no Espírito Santo. Então veja quanta coisa aconteceu a partir de uma atmosfera de adoração e de louvor. E nós temos crido, viu, Cleudimar, que a cada culto, a cada escala, a cada louvor ali, nós temos crido em pessoas realmente sendo alcançadas pela palavra Amém. cantada, pelas músicas, grilhões sendo quebrados, cadeias sendo destruídas, pessoas se rendendo ao Senhor Jesus, sendo libertas, sendo salvas e havendo realmente um mover do Espírito, assim como é a vontade de Deus. Então veja quanta coisa aconteceu aqui a partir de uma atitude. Orar e louvar a Deus, mesmo diante das adversidades. Amém? Engraçado que, segundo a Crônicas, ele fala algo tão interessante, que Judá louvou antes da vitória, né? E às vezes nós só cantamos, só adoramos, só agradecemos depois que algo acontece. Depois que acontece. Uhum. E nós vimos que louvar antes, adorar antes, é melhor. Porque na hora que a vitória chegar, já vai estar acontecido. Ou seja, às vezes nós passamos por circunstância, por adversidade, e nós esquecemos de fato de adorar. Sim. De engrandecer o nome que faz todas as coisas acontecerem, né? É muito interessante. Porque olha só, como ele está falando aí, aqui no livro de Crônicas, está falando que o Senhor deu uma ordem. Sim. E ele disse assim: vocês não vão ter que pelejar, porque essa peleja não é de vocês, é minha. E aí a gente vê a presença aqui da música, louvor e adoração, e foi o que eles fizeram, por orientação do Senhor. E o que aconteceu aí? Os inimigos foram desbaratados. Eles foram confundidos, eles guerrearam entre si e eles se destruíram. Amém. E aquele exército não precisou fazer nada, porque eles estavam debaixo de uma orientação de Deus.
sabe? O Espírito se moveu e orientou dessa forma. Eles fizeram e tiveram vitória. Então, olha só, um alerta aqui que eu quero trazer para você. Amém. Que diante de situações difíceis, adversidades, contrariedades, você cala a sua voz, você fecha a sua boca. O maior objetivo de Satanás é esse, é que você se cale diante dessas situações, porque assim você vai estar impedindo que haja intervenção de Deus naquela situação específica da sua vida. Então, Verdade. não cale a sua boca por nada. Amém. Eu acredito que você nunca foi açoitado, humilhado, preso a um cárcere, Amém. nunca teve seus pés amarrados em um tronco, sofrendo frio ali de madrugada, sabe? E mesmo assim aqueles homens tiveram essa iniciativa de orar e louvar a Deus. Então faz isso, não fecha a tua boca, não cala a tua voz. Incomoda o império das trevas, incomoda o diabo com o seu louvor a Deus, porque ele é digno. Amém. Luiz, engraçado você falando aí, eu tenho uma pergunta muito semelhante a essa aqui. Mas assim, ela diz assim, Luizinho, nos conte como é possível louvar com alegria quando está cercado de paredes das impossibilidades. Olha Nos só, conta uma experiência. quando nós estamos diante de situações que adversas mesmo, tristes por alguma coisa, a palavra diz, e se sentindo fraco também, a palavra diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. Que quando nós chegamos diante de uma situação e nos sentimos impotentes, incapazes ali, fracos também, aí é o momento crucial, sabe? Para que haja uma intervenção de Deus e Deus manifeste o seu poder na nossa fraqueza. Quando nós não tivermos força nenhuma para lutarmos contra alguma coisa, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós e nós saímos sempre como mais que vencedores. Aleluia. Sabe? Aquela mesma força que veio sobre Davi. Vamos falar de Davi, que Davi era músico, era instrumentista, Davi era cantor também, ele cantava e criava salmos. Então, assim, o que foi que fez Davi derrotar aquele gigante ali? Né? Ele estava diante de todas as impossibilidades, não tinha porte físico, não tinha preparação de guerra nenhuma, mas ele correu contra aquele gigante filisteu e ele o derrotou. E ele fez isso em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Então foi a força de Deus, o poder de Deus sobre Davi, que deu a ele coragem para vencer aquele inimigo que até então era invencível para o exército de Israel. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Sendo abençoado? Porque eu estou. Estou aqui como apresentador, mas estou recebendo muito da parte do Senhor e espero que você também. Amém? Amém. Salmos capítulo 42. Eu amo esse versículo. Que diz assim: porque está abatido, ó minha alma, porque está perturba dentro de mim. Espere em Deus, porque ainda eu louvarei, e o meu auxílio é o meu Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Isaías, no capítulo 26, verso 3, diz assim: tu, Senhor, manterás em plena paz aquele cujo propósito firme, porque ele confiou em ti. Versículo 4 diz assim: confie no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é a minha rocha eterna. Oh, aleluia! Adoração, louvor e entrega todos os dias. Amém. Louvor nos faz lembrar das promessas de Deus. Quando nossos olhos estão no Senhor, a nossa fé é fortalecida. A paz se torna, toma conta do nosso coração. Luizinho, como o louvor, ele pode fortalecer a nossa fé. Olha só, aqui em Salmos é interessante que o salmista, ele coloca a alma dele no lugar que ela precisa estar. Então ele pega ali suas emoções, seus anseios, tudo aquilo que ele está sentindo ali, e ele coloca para sentar num lugar. Quando ele diz, por que estás abatido, ó minha alma? Ele está perguntando a si mesmo,
porque ele está agindo daquela forma, porque te perturbas dentro em mim. Nós somos espírito, e o nosso espírito ele deve prevalecer sobre a nossa alma, porque no campo da alma estão as nossas emoções, e as nossas emoções nunca vão nos levar à adoração a Deus. As nossas emoções vão nos levar à tristeza, à melancolia, a perceber as impossibilidades diante daquela situação. Mas aí nós precisamos parar. E quantas vezes eu não precisei parar e dizer assim, ei, para mim mesmo, você está agindo errado. Você está agindo errado, não é assim que Deus espera. Não é isso que Deus espera de você, não é esse posicionamento que o Senhor espera de você. Fica quieto, sabe? Fica quieto aí, descansa, confia em Deus. Então é você ter esse controle sobre a sua alma, suas emoções e colocar a sua alma para ficar no lugar dela, porque nós Amém. somos espírito. Como Cleudimar falou, os que adoram em espírito e em verdade. Então é tudo pelo espírito Amém. que nós fazemos. E lá em Isaías que ele falou, interessante que Isaías sendo um profeta e os textos ali do livro de Isaías, eles vão remeter ao futuro, algo que ainda vai acontecer. E você vê do tempo verbal aqui, que está sempre apontando para o futuro. Então diz assim, entoará cântico. Entoará cântico. Profecias e promessas, elas remetem ao futuro. Mas o que é que esse texto nos ensina aqui? Que nós devemos celebrar antes. Sabe por quê? Porque confiamos em Deus. Então, quando nós lembramos das promessas de Deus, quando nós sabemos que Deus prometeu algo, embora o nosso presente não apresente a manifestação dessa promessa, mas porque nós cremos em Deus e acreditamos sim que as suas promessas se cumprirão, nós entoaremos cânticos e Amém. louvor a Deus em gratidão, antes mesmo que algo se manifeste. E aí, como ele falou por último, a paz de Deus vai recair sobre nós e vai nos fazer descansar em águas tranquilas, a partir desse posicionamento de confiança em Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Há uma frase que ela diz assim, o louvor muda o primeiro coração do adorador e depois o quadros, pois quem louva fortalece a sua confiança em Deus. Luizinho, nos conte uma experiência que mais te marcou na sua vida, na sua jornada como ministro de louvor, ou também na sua vida como normal, que pode ter influenciado o louvor. São muitas experiências, né? Poucas pessoas sabem, mas assim, desde a minha infância, o diabo ele sempre teve muito interesse. E pode ter certeza, quando Satanás ele percebe que existe algo de Deus para a sua vida, algo específico, que existe uma convocação da parte de Deus para a sua vida, ele vai trabalhar e vai trabalhar desde cedo, para que isso aí seja interrompido. Amém. Então, desde a minha infância e passando para a adolescência, para a fase adulta, eu tive que lidar com muitas dúvidas, com muitos medos, e parecia que todos os problemas do mundo, eles estavam relacionados a mim. Que se eu visse alguma história de alguém que sofreu com uma doença grave, e aí eu pensava, meu Deus, será que eu tenho essa doença? Olha só, olha que tanta sugestão do diabo. Fora pensamentos de incapacidade, sabe? Você não é capaz, isso não é para você, sabe? Deus tem planos grandiosos para a vida de muita gente, mas não para a sua vida. E eu tive que lidar com isso aí. E a cada dia, sabe? A cada ano eu tive que matar vários gigantes. Eu acho que eu matei muitos Golias na minha vida. Amém. Para chegar até onde eu cheguei aqui, sabe? Para alcançar tudo que eu já alcancei em Deus. Eu estou falando sobre a minha vida pessoal como um cristão. Amém. Sabe? Porque eu acredito que ministerial tem muita coisa ainda para acontecer. Mas aí quando a gente entende quem somos em Deus, o que Cristo fez por nós, sabe? Quem Ele é e quem somos nele, a história muda. Então nós já não vamos mais
aceitar qualquer voz falando ao nosso ouvido. E nós nos posicionamos em fé, sabe? Para vivermos realmente uma vida que agrade a Deus. Amém. Porque a Bíblia diz que os pensamentos que Deus tem a respeito de nós são Amém. pensamentos de bem, não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. E fala também que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Amém. E se apegando a esses textos aí, a essas verdades, nós seguimos confiantes em Deus. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Você está sendo abençoado? Olha, amado, o nosso podcast, A Voz da Fé, esse daqui, ele é o antepenúltimo. Porque nós vamos ter mais um e depois nós temos mais uma edição especial desse podcast. Então, eu tenho certeza que essa temporada está sendo uma temporada recheada de aprendizado, Amém. de ensinamento e de vidas transformadas, né? Você está sendo um canal de bênção para Amém. muitas pessoas. Amém. Eu tenho certeza que pessoas que estão desmotivadas no Ministério do Louvor vão se motivar. Porque, sabe, eu sei que Satanás ele era adorador no céu antes de ele ser Satanás. E por isso que ele influencia. Por isso que o ministro do louvor ele é tão influenciado por Satanás. Assim, influenciado que eu falo, tentado. Atacado. Né? Para abalar a sua vida. E eu tenho certeza, amado, que você, com certeza, que está aí no outro lado, está achando que é só comigo? Não. Todos os ministros do louvor passam por situações semelhantes. Então, um recado aí para os músicos, né? Amém. E todas as igrejas aí, você que está inserido nesse contexto de ministério de música, não dependa de equipamentos de última geração, não dependa de bons instrumentos. Deus merece sim o melhor, mas nós não podemos depender desses recursos para sermos adoradores. Seja adorador com o que você tem. Então não dependa de recursos, de bons instrumentos ou equipamentos para ser um adorador. Eu lembro do irmão lá na África, que ele usava um tambor, ele virou o tambor e ele batia ali, aquilo se tornou um instrumento percussivo para ele. E eles cantavam apenas acompanhados ao som daquele tambor, que era um tonel. Tambor, na verdade, era um tonel, era uma improvisação. Ele fez do tonel um instrumento de percussão. E, rapaz, quando eu assisti aquilo ali, eu fiquei muito comovido e constrangido ao mesmo tempo, sabe? Porque nós temos tanto recurso, sabe, nas nossas igrejas, para oferecer o melhor a Deus. Eles faziam apenas com um tonel, era tudo que eles tinham. E pense num louvor animado, sabe? Então, assim, não dependa de recursos e nem escolha lugares para você servir. Não Amém. Escolha palcos, não escolha grandes eventos. Vá aonde o Senhor precisar de você. Amém. Aonde Ele estiver precisando, vá. Não importa aonde seja, mas esteja lá, porque é ali que Deus está precisando do seu serviço, da sua cooperação. E nós temos vivido experiências nesse sentido, eu e a minha esposa, porque desde que o Senhor ministrou ao nosso coração mesmo, que nós carregamos a sua presença e nós carregamos essa unção da música. Então, assim, aonde quer que a gente vá, a gente vai estar com o nosso violão, a gente vai estar, seja uma simples reunião, um encontro de irmãos, um ajuntamento qualquer, não necessariamente um culto, mas a música, ela sempre vai estar presente ali. Temos tido experiências também maravilhosas em lugares mais distantes, porque às vezes nós cristãos falamos assim, até os confins da terra, né? E isso soa tão bonito, porque parece que os confins da terra diz respeito ao Japão, à África, a lugares tão distantes. Mas sabe que os confins da terra também podem ser zonas rurais, sítios, lugares onde você pode ir, lugares onde as pessoas estão precisando do seu louvor, da sua adoração, da presença de Deus sendo manifesta ali. E temos ido a esses lugares porque entendemos que o Senhor nos comissionou a isso. Olha para sempre, amém. E tua é a glória para sempre.
experiência interessante que nós fomos a um cemitério e lá aconteceu o sepultamento de uma pessoa lá próxima que tinha falecido e a minha esposa disse assim, leve o violão. Para mim aquilo ali foi novo, né? O violão, a gente vai para o cemitério, ela disse, leve o violão. Eu disse, rapaz, eu vou levar. Eu peguei o violão, levei. Mas o que aconteceu quando a gente chegou lá no cemitério, desceu do carro, eu estacionei, a gente desceu, eu não levei o violão. E a orientação era para levar o violão, né? Sua esposa falar, procure atender. Aí não levei o violão. E quando chegou lá, teve uma palavra, alguém se levantou lá, inspirado pelo Espírito, e falou para a família, consolou a família. E aí disseram, vamos cantar uma música? E o violão ficou no carro. Aí olha, pelo que eu passei, eu com a voz grave, tirei uma música que a Aline Barros canta e acertei mesmo no tom de Aline Barros. Foi o que aconteceu? Fiquei apitando lá para alcançar as notas. Suei, passei vexame lá. Por quê? Porque não levei o violão. Então, assim, siga aquilo que Deus trouxer para você como orientação. E como eu falei, vai nos lugares onde ninguém quer ir, sabe? Não procura palcos, procura fazer a vontade de Deus. Amém. Aí está. E quando a instrução vier, obedeça. Amém. É o recado, né? Hashtag fica a dica. Fica a Deus dica. é bom. Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Ele não procura apresentações, mas corações sinceros e transformados, né? João, capítulo 4, verso 23 e 24, diz assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura, que adorem. Deus é espírito e é essencial que os adoram e façam em espírito e em verdade. O louvor tem poder de libertar pessoas que estão presos ao nosso redor. Correto? Isso. Quando eu entendi a importância do louvor, da adoração e de carregar a presença e a música como instrumento de Deus para alcançar corações, aí eu fiz uma oração a Deus e eu pedi a Deus o seguinte, pensando na vida de Davi, na trajetória dele, e eu disse assim, Senhor, eu quero passar a tocar o meu instrumento como Davi tocava a harpa. Eu quero que quando eu dedilhe o meu violão ou toque o meu contrabaixo, eu quero que as pessoas elas sejam alcançadas. Que algo da tua parte alcance o coração daquelas pessoas ali. E aí eu carrego isso aí comigo, sabe? Eu carrego isso aí comigo como uma forte característica, identidade também. Então eu entendo que todas as vezes que eu toco, executo a música no meu instrumento, eu acredito, e é tudo pela fé, que as pessoas estão sendo alcançadas, sabe? Que as pessoas recebem, para quem aí é da música e entende um pouco sobre o instrumento, esse instrumento aqui é um digiógio clássico, ele é um instrumento básico, tá? Eu não estou aqui com um instrumento de milhões de reais, não é isso. Ele é um instrumento acessível, sabe? Em relação ao preço. Mas eu entendi que não é a qualidade do instrumento, não é a marca do instrumento, sabe? Isso não vai impactar a vida das pessoas, não vai alcançar o coração das pessoas, mas é a música que eu consigo extrair desse instrumento como uma expressão do meu espírito. Amém. Isso aí sim, impacta a vida das pessoas, alcança a vida das pessoas. E muitos já chegaram para mim, Cleudimar, após ouvir o meu violão sendo dedilhado, e elas estavam olhando de longe e elas chegavam depois para mim e perguntavam, que violão é esse? Ele é um Yamaha, um Takamine? Eu disse, não, cara, isso é um digiógio, é um violão simples, porque a unção não está na qualidade do seu instrumento, a unção está com você. Amém. Você que carrega essa unção. Aleluia. Sabe? Você pode tocar qualquer instrumento, sem se prender a preço de instrumento, a marca de instrumento. É a unção que você carrega. É algo que você tem no seu espírito. Não diz respeito unicamente ao instrumento.
Amém. Glória a Deus. Então, fica a dica para você também, viu? Adore em espírito e em verdade, e é como muitas pessoas falam, né? Eu não tenho voz. Eu mesmo, Cleudimar, eu acho que eu tenho voz. A minha esposa fala que eu não tenho. Mas eu falo assim, ainda bem que eu não adoro. Ainda bem que eu não canto para você, eu canto pro meu rei. Amém, E ele amém. aceita a minha adoração de qualquer tipo. Aceita. Amém? Deixa eu dizer uma coisa. Uma história engraçada. Tem uma irmã na nossa igreja que ela sempre brinca a respeito da música, né? E eu digo assim para ela, não se preocupa, que eu acredito que existe um filtro entre a terra e o céu. E qualquer pessoa que canta, quando a voz passa por esse filtro, chega lá muito afinado, muito excelente. Então, assim, não se preocupe não. Amém. Esse filtro, ele está ativo. Qualquer pessoa. Por isso que eu vou falar, adoradora, assim, eu amo cantar. Então, independente de ela para gostar ou não, eu adoro pro meu rei. Amém, amém. Deus é bom. Isso mesmo. Eita, aleluia. Você está sendo abençoado, né? Amém. Luizinho, eu tenho uma pergunta final, mas essa pergunta é para você, público de casa. Se Deus examinasse o nosso coração hoje, encontraria um verdadeiro adorador? Fica aí e você tenho certeza que pensaria a respeito disso. De tudo que foi falado, de tudo que nós falamos nesse dia para você, nesse episódio. Como está o teu coração perante ao Senhor na respeito do louvor, né? E ainda quero dizer mais. E às vezes tem muitas pessoas, Luiz, que tem uma vida de rendição ao Senhor, colocam hinos, colocam músicas, tem até uma vida de entrega mesmo ao Senhor, mas a sua vida em si, quando você vai olhar, falta o principal, Jesus. Eu conheço muitas pessoas que adoram o Senhor, louvam o Senhor com qualidade, louvam o Senhor, mas infelizmente estão perdidos no mundo. Não encontraram Jesus de verdadeiramente. Né? Então hoje eu quero aproveitar para te dizer que não é só louvar ao Senhor, não é só cantar hinos, é ter uma vida rendida a Ele. Jesus é o caminho, a Amém. Verdade e a vida. Amém. Ninguém vem ao Pai senão a Ele. Então, se você ainda não fez Jesus como seu Senhor, se você ainda não fez Jesus como o centro de tudo, hoje é o dia de você adorá-lo. Amém. E entregá-lo a Ele, mas de fato, verdadeiro. Porque o Pai não quer, não busca, o Pai não quer, literalmente, que você adore só de boca, mas de coração, rendido a Ele. Sabe? Para que naquele grande dia o teu nome possa estar lá, escrito no livro da vida, e você participar do Cordeiro principal. Jesus, Amém. Ele tem interesse na tua vida. Não só como adorador, mas adorador que eu falo, queridos, de uma vida sem Ele. Mas Jesus, Ele quer fazer parte da sua vida. Então entregue a tua vida hoje ao Senhor. E se você está fazendo isso hoje, coloca o teu nome embaixo, nós vamos entrar em contato com você. Eu tenho certeza que você será bem acolhido. Amém? Amém. Amém. Então, olha só, como eu vou ser encontrado por Deus como verdadeiro adorador? Existem algumas coisas, eu acredito, que elas nos levam a esse lugar de ser encontrado por Deus como verdadeiros adoradores. Vamos lembrar bem rápido daquela passagem lá, quando o profeta Samuel, ele recebeu de Deus a grande missão de ungir o futuro rei de Israel. E ele foi à casa de Jessé, e Jessé apresentou todos os seus filhos ali, guerreiros, homens fortes, de boa performance física, pessoas habilidosas no combate. Mas não era isso que Deus estava procurando. E aí, depois de se esgotarem todas as possibilidades de Deus também ter falado, não, Samuel, isso aí eu rejeitei com alguns dos filhos, e
de Jessé. E ele perguntou, você não tem mais nenhum filho? Tem um jovem que está lá no campo, cuidando das ovelhas. E aí o profeta manda chamar e unge Davi como futuro rei de Israel. E a Bíblia fala, em determinado momento, que Deus falou que Davi era homem segundo o seu coração. Então, olha só, Davi não tinha performance. Davi não tinha estrutura física, natural, algo aparente. Então Deus disse para Samuel, olha, você está olhando o exterior, como os homens olham, mas eu olho o coração. E Davi era uma pessoa humilde, que vivia cuidando das ovelhas, não existia nada de espetacular em Davi, senão as suas experiências que ninguém até então sabia. Como ele falou, matei um urso, matei um leão para defender as ovelhas. Então, quer ser achado por Deus como verdadeiro adorador? Agrade-o, com humildade, seja humilde, sabe? Jogue fora a soberba, o orgulho, a presunção, tudo aquilo que não agrada a Deus. E ande em fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E você que é músico, seja humilde, você não é melhor do que ninguém. Nós não estamos num palco de disputas, aonde fulano toca melhor do que ciclano. Não existe, gente, isso. Não existe isso. Se você é jovem, começa aprendendo logo isso cedo, para que você consiga ser assertivo e Deus se encontre como um verdadeiro adorador. Tenha o coração de Davi. Amém? Oh, aleluia! Estamos chegando na nossa reta final. Eu tenho certeza que você foi tremendamente abençoado com esse episódio do podcast A Voz da Fé. Amém. Eu tenho certeza que você foi impactado. Eu tenho certeza que a tua vida hoje ela vai tomar um rumo diferente. Amém. Amém? O louvor não é apenas uma música, um momento de reunião ou uma emoção de passageiras. O louvor é uma dedicação diária de viver para Deus, obedecer a sua palavra e reconhecer a sua grandeza. Amém. Em todas as circunstâncias. Quem vive em adoração experimenta paz nas tempestades, forças nas lutas, alegria na caminhada e uma comunhão cada vez mais profunda no Senhor. Amém. A verdadeira adoração nasce de um coração rendido ao Senhor. Amém. Oh, aleluia. Amém. Luizinho pros íntimos. Mas para você é Luiz Batista. Oh, aleluia. Luiz, chegou o nosso momento de considerações finais. Onde você vai ficar agora com as suas considerações finais. Você pode ficar livre. Eu quero convidar novamente a esposa dele, que no final eles vão louvar ao Senhor. Eu tenho certeza que ela também tem algo da parte do Senhor para trazer para vocês. Amém? Amém. Aleluia. Então, para você que é músico, eu quero te dizer que você busque referências, sabe? Busque boas referências no meio cristão, sabe? Ouça músicas que te edifiquem, sabe? Músicas que estejam em linha com a palavra, sabe? Cante aquilo que Deus falou na sua palavra, tudo aquilo que é inspiração da parte de Deus. Como eu falei inicialmente, eu cresci num lar cristão e eu recebi boas influências, então os mais novos aí não vão saber o que é isso, mas quem tem um pouco mais de experiência como eu vai saber que eu cresci ali na minha infância ouvindo Álvaro Tito, ouvindo Oséias de Paula, ouvindo Afonso Augusto, Vencedores por Cristo, o Grupo Logos, Milad, Ministério Koinonia de Louvor, Asaf Borba e tanta gente boa aí que pôde me influenciar, eu pude tomar como referência, e isso foi uma base para toda essa caminhada, sabe? Nós temos também no nosso Ministério Verbo da Vida grandes homens de Deus, músicos, cantores. Então nós temos aí Manassés Guerra, Serginho Brito, Eliezer Rodrigues, André Martins, e tem tanta gente boa aí, sabe? Pessoas mesmo do nosso Verbo da Vida sede, que são referência também, referências. Então assim, busca uma boa referência, e que prazer, né? Que honra estar falando sobre
esse assunto aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da minha história, da minha vivência, daquilo que eu vivo até hoje, e agradecer mais uma vez aí pelo convite e participar desse podcast. Está sendo uma bênção para mim. Quero agradecer também aos meus pastores lá do Verbo Distrito, que confiaram a nós essa grande missão, de estarmos à frente liderando o ministério de música daquela igreja. Então, que grande honra poder cooperar com o Senhor nesse contexto atual. Estamos vivendo os melhores anos das Amém. nossas vidas. E Amém. eu queria que você se posicionasse dessa forma também, entendendo que os melhores anos da sua vida você está vivendo agora. Amém. E os anos que vêm ainda, os anos futuros, serão melhores ainda. Amém? Amém. Também quero agradecer, né, a todos e dizer para vocês, queridos, que como é bom essa vida de adoração, de louvor ao Senhor. Né? A Bíblia diz que nascemos para o louvor da sua glória, todo ser que respira, louve ao Senhor. Né? Esse Pai tão bondoso, tão maravilhoso, que cuida de nós. E para mim é uma alegria entender isso, como é bom cantar e viver aquilo que a gente está cantando. Não é só cantar, mas é viver, né, essa palavra cantada que nos liberta, né, que nos traz cura, libertação, salvação. E a gente tem provado disso, a nossa família, né, eu e o meu esposo e a minha casa tenho servido a esse Senhor, a esse Deus poderoso que nos tem acrescentado com sua presença. E quando nós cantamos, mesmo quando não queremos, mesmo em meio a situações difíceis, mas quando a gente entende que há um poder na música, então cantamos e aquilo traz paz para nossas vidas, né? É uma canção de amor, né, ao nosso Deus, que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. E viver isso é maravilhoso, não é? Então eu creio, eu declaro na vida de cada um de vocês que estão assistindo agora, vocês vivendo isso, sabe? Amém. Vivendo esse poder, vivendo esse amor, sabe? Do tipo de Deus que supre todas as nossas necessidades. É um amor, amado, que nos invade, é um amor que nos preenche, sabe? E que nada nos falta quando temos esse amor. Amém. E quando entendemos que podemos expressar esse amor quando falamos. A boca fala que o coração está cheio. Então, é de dentro para fora. Nós só damos aquilo que temos. Então, fala, expressa esse amor, declara esse amor ao nosso Criador, que é digno de toda adoração, de todo louvor. E entendemos isso hoje. E quando cantamos, nós somos livres. Nós somos libertos de toda e qualquer dor, de toda e qualquer sofrimento. E esse amor que nos dá alegria é a sua força, a força do Senhor que está em nós, através da música. Amém. Amém. Então tem uma música de Eliezer que ele compôs agora recentemente com a filha, junto com Emily. E aí quando nós ouvimos essa música pela primeira vez, rapaz, será que ele fez essa música por nossa causa? Será que ele fez pra gente? Porque aquilo foi tão impactante para nós. Aquilo ministrou tanto aos nossos corações, sabe? E Eliezer tem sido uma bênção em nossas vidas. Temos sido muito alcançados por ele, por suas canções, sabe? Pelos seus ensinamentos a respeito da música mesmo. Então a música é Meus Milagres. E a gente vai cantar essa música agora. Se Eliezer estiver assistindo aí esse vídeo, me perdoe por qualquer falha aí, tá? De acorde ou seja do que for, mas a sua música alcançou os nossos corações. Amém. O que vivo hoje é mais do que ontem. E o meu amanhã muito mais do que hoje. De glória em glória, vivendo a nova história que Deus nos abençoou.
Em lugar da vergonha, terei dupla honra. Minha descendência poderosa na terra, de glória em glória, vivendo a nova história que Deus nos abençoou. Que Deus nos abençoou. Viverei o que o natural dizia ser impossível. Provarei o que o mal dizia jamais vai acontecer. Eu viverei meus milagres, eu provarei meus milagres, eu viverei meus milagres, eu provarei meus milagres em Deus. Aleluia. Em lugar da vergonha, terei dupla honra. Aleluia. Minha descendência poderosa na terra, de glória em glória, vivendo a nova história que Deus nos abençoou. Que Deus nos abençoou. Viverei o que o mal dizia ser impossível. Provarei do que o mal dizia jamais vai acontecer. Eu viverei meus milagres, eu provarei meus milagres, eu viverei meus milagres, eu provarei meus milagres em Deus. Aleluia. Aleluia. Sejam abençoados Aleluia. em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Jesus, na cruz revelaste o teu amor, teu sangue me lavou, deu-me vida eterna. Tua graça me alcançou, me libertou, e hoje vivo pra te exaltar. Minha vida está firmada na palavra.